Sejam muito bem-vindos à nossa história de hoje, onde vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes da Bíblia, a parábola do filho pródigo. Esta história não só vai nos ajudar a entender melhor os personagens e conceitos morais, mas também a encontrar paralelos com nossas próprias vidas hoje. Antes de começarmos, peço que curta este vídeo para ele alcançar mais pessoas e difundir as histórias da Bíblia. Obrigado e vamos lá! A parábola do filho pródigo. Localizada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, esta parábola começa com Jesus contando a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem pede ao pai sua parte da herança, um ato que naquela cultura poderia ser visto como uma falta de respeito, pois ele desejava a herança enquanto o pai ainda estava vivo. Recebendo sua parte, o jovem parte para uma terra distante, onde desperdiça sua fortuna em extravagâncias e vícios. À medida que a riqueza se esgota, uma grande fome atinge essa terra distante, forçando o filho a trabalhar em condições degradantes, alimentando porcos, o que para um judeu, como ele, representava o fundo do poço, dada a impureza desses animais segundo as leis judaicas. Desesperado e faminto, ele decide voltar para casa, esperando que seu pai ao menos o aceite como um dos empregados. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. O retorno e o perdão. Quando ele ainda está longe de casa, seu pai o avista e, movido por uma compaixão imensa, corre ao seu encontro, o abraça e o beija. O pai então ordena aos servos que tragam a melhor roupa, um anel e sandálias para o filho, e que preparem um grande banquete para celebrar seu retorno. A ação do pai simboliza o perdão incondicional e a alegria pela recuperação de algo precioso que estava perdido. Aqui, vemos uma imagem poderosa da graça divina, onde o arrependimento encontra aceitação sem reservas. O ressentimento do irmão mais velho. Em contraste com a alegria do pai,
O filho mais velho, que sempre permaneceu com o pai e seguiu suas ordens, sente-se irritado e injustiçado ao ver o tratamento recebido pelo irmão. Ele reclama que nunca recebeu tal reconhecimento, apesar de sua lealdade e trabalho duro. O pai tenta consolá-lo, explicando que tudo que tem é dele também, mas era necessário celebrar a volta do irmão mais novo, pois ele estava perdido e foi encontrado. Este momento destaca os desafios do perdão dentro das famílias e a dificuldade em aceitar a graça quando ela é estendida a outros que talvez não a mereçam aos nossos olhos. Moral da história: a parábola do filho pródigo nos ensina sobre a misericórdia, o perdão e a restauração. No contexto atual, ela nos desafia a refletir sobre nosso próprio orgulho, nosso julgamento dos outros, e nossa capacidade de aceitar as pessoas de volta sem ressentimentos. É um convite para meditar sobre a profundidade do amor e da compaixão, não apenas em nossas famílias, mas em todas as nossas relações. Nos evangelhos, há outras histórias que ecoam temas de reconciliação, misericórdia e o retorno ao lar, que são centrais na parábola do filho pródigo. Aqui estão algumas. A história de José e seus irmãos, no livro de Gênesis, capítulos 37 a 50, a história de José é rica em temas de perdão e reconciliação. Depois de ser vendido como escravo por seus irmãos ciumentos, José sobe ao poder no Egito. Anos mais tarde, quando seus irmãos vêm ao Egito em busca de comida durante uma fome, José finalmente se revela a eles e perdoa suas transgressões, proporcionando uma poderosa cena de reconciliação familiar. A reconciliação de Jacó e Esaú, em Gênesis 33, Jacó se prepara para encontrar seu irmão Esaú, de quem ele havia fugido muitos anos antes, após enganar Esaú e roubar sua bênção. Jacó teme a ira de Esaú, mas, em vez disso, Esaú corre ao encontro de Jacó e o abraça, mostrando perdão e aceitação, apesar das transgressões passadas. O retorno de Davi após a rebelião de Absalão, em 2 Samuel, capítulos 19 e 20, após a morte de Absalão, que tinha se rebelado contra seu pai, Davi, o rei retorna a Jerusalém. Apesar das traições e do conflito, Davi mostra clemência para com aqueles que se rebelaram contra ele durante a revolta, incluindo perdoar a Simei, que o havia amaldiçoado. Obrigado a todos por se juntarem a nós em mais uma história bíblica. Espero que os estudos de hoje inspirem cada um de vocês a buscar reconciliações onde necessário e a oferecer a mesma graça que esperamos receber. O que você faria numa situação dessas? Acha injusto ou acredita que todos devemos ter uma segunda chance? Deixe seus pensamentos nos comentários do vídeo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Bíblia e Histórias de Fé para estarmos juntos novamente. Até a próxima!